Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm nos ajudado compartilhando o nosso canal e as pessoas que se inscreveram nos ajudando a divulgar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite nós iremos meditar mais uma vez um pouco mais na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nosso relevo espiritual possa aumentar dia após dia. Gostaria de convidar a todos para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16. Capítulo 16, versículo 15 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Graças a Deus por mais essa palavra qual o nosso Deus, tem nos dado nessa noite. Eu sei que cada um de nós, se nós pararmos para meditar, para ler a palavra do Senhor, mais nós iremos absorver. E eu sempre falo que se você puder absorver um pequeno versículo, uma pequena frase, uma pequena palavra, você já irá aumentar espiritualmente. Eu gostaria nessa noite de falar sobre as prioridades da igreja, Porque a igreja tem as suas prioridades. Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele fez questão, aqui em Marcos nós vamos ver que Jesus fez questão de dar uma lista de prioridades para a sua igreja. Eu sei que hoje, nos dias atuais, tem surgido muitas religiões que têm distorcido as verdades do Evangelho e têm trazido ao mundo um Evangelho barato, em que as pessoas podem ficar como estão, É um Evangelho que não traz aquilo que Jesus nos falou, que é transformação. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que transforma. Como nós vemos lá na transformação em João no capítulo 2, a transformação da água para o vinho. Ora, a água e o vinho são totalmente diferentes. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida, uma transformação maravilhosa. Porque a água é totalmente diferente do vinho. Enquanto o vinho tem cheiro, tem sabor e tem cor, a água não tem essas características. Então a transformação de Jesus Cristo é assim, é nesse patamar, é nos colocar, nos transformar, nos dar cor, sabor e cheiro, ou seja, fazer uma mudança radical, transformar nossas vidas de uma maneira maravilhosa. É isso que o Evangelho veio fazer, é isso que o Evangelho tem a sua missão. Eu sei que nos dias atuais tem muitas pessoas que têm trazido algo que não está escrito na Bíblia. Ora, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz que se nós mesmos, ele falando dele dos apóstolos, se nós mesmos, ou um anjo do céu, venha e traga outro evangelho, seja amaldiçoado, seja anátema. Então, nós não devemos aceitar evangelhos que são distorcidos, que muitas pessoas têm trazido nos dias de hoje na mídia, evangelho que é a mais propaganda do que evangelho, propaganda de cura e de muitas outras coisas, de prosperidade. O evangelho não veio com essa principal característica. O evangelho ele é transformador, veio transformar vidas, veio buscar aqueles que se haviam perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele deixa uma lista de prioridades que a sua igreja deve ter. Vamos ver aqui a primeira prioridade: pregar o evangelho. Disse-lhes: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a principal prioridade do evangelho. Prioridade da igreja. Não é primeiro curar, não é primeiro trazer bens materiais para as pessoas, mas é a maior prioridade que a igreja deve levar às pessoas é o evangelho que transforma vidas, é pregar o evangelho. Então a prioridade principal da igreja que Jesus deixou nas nossas mãos é pregar o seu evangelho, não é pregar curas. Eu sei que curas existem, eu sei que nosso Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade, mas a principal prioridade da igreja é pregar o evangelho. Então disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É interessante que logo após que Jesus sai, Jesus é tentado pelo diabo no deserto, no capítulo 4 de Mateus. E no versículo 17, Jesus sai vitorioso, né? Jesus vence as tentações, não como Deus, mas como homem, né? Porque Deus não é tentado pelo mal, mas Jesus foi tentado como homem, né? E Jesus sai vitorioso das tentações. E a Bíblia diz no versículo 17 que Jesus começou o seu ministério dizendo... clamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus começou pregando a sua palavra. Então a prioridade da igreja de Cristo é pregar o evangelho. E Jesus deixa claro: em todo o mundo. É interessante que nós vemos em Atos no capítulo 1, versículo 8, Jesus falando: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e toda Samaria, e até os confins da terra. Só que os discípulos, eles viram o maior crescimento ali em Jerusalém, a igreja cresceu maravilhosamente. Quase na primeira pregação, quase 3.000 homens aceitaram. Já na segunda pregação, já havia mais de 5.000 homens, só de homens, fora as mulheres e as crianças. Então, nós vemos assim que lá em Jerusalém, a igreja cresceu maravilhosamente. Mas só que eles esqueceram do que Jesus falou, que o evangelho teria que sair lá de Jerusalém, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas eles se acomodaram. Se acomodaram tanto que foi necessário, a Bíblia diz no capítulo 8 de Atos, que Deus mandou uma perseguição. Aí a Bíblia diz no capítulo 8 que eles descem para a Judéia e Filipe vai até Samaria, ou seja, alcançou a Judéia e a Samaria. Ainda faltavam os confins da terra, ou seja, as outras nações sair lá de Israel. E nós vemos em Atos no capítulo 13, versículo 46, que o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho e a maioria dos judeus agora não estão rejeitando o evangelho, rejeitando a vida eterna, rejeitando a salvação. E o apóstolo Paulo falou: a partir de agora eu parto para os gentios. Ou seja, em cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, Paulo falou: a partir de agora eu vou pregar o evangelho para outras nações. Aí Paulo começa as suas viagens missionárias para alcançar outras cidades, outros estados, outros países, outras nações, outros povos, outras etnias. Ou seja, para se cumprir a palavra de Deus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a prioridade da igreja, que a igreja deve se preocupar, a igreja de Cristo, é pregar o evangelho e fazer com que o evangelho chegue a todas as pessoas e possa alcançar todas as pessoas em todo o mundo, né? É interessante que nos dias de hoje existem pessoas que se intitulam missionários e missionárias, né? Mas eles não querem sair do seu bairro, não querem sair da sua cidade. E muitas vezes nós vemos que o que acontece com muitas pessoas, o que eles fazem? Eles abrem uma congregação, abrem uma igreja do lado de outra igreja.
que tem até mesmo a mesma sã doutrina, o mesmo conjunto de doutrina, mas ele abre do lado da outra igreja. Que confins da terra são esses? Não é? Jesus mandou a gente sair ao mundo. Jesus fez questão de dizer em Mateus capítulo 13, né, na parábola do joio e do trigo, que o campo é o mundo. Então o mundo é o campo para a igreja. Então a prioridade da igreja é pregar o evangelho. A maior prioridade, pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que para todas as coisas existe tempo, mas para pregar o evangelho, a Bíblia diz na palavra de Deus em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que nós devemos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então não existe tempo bom nem tempo ruim para se pregar o evangelho. Mesmo que venham as dificuldades nas nossas vidas, as adversidades, a gente continua pregando e ensinando as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a prioridade da igreja, a primeira prioridade, pregai o evangelho. E ainda diz assim, a toda criatura, sem acepção de pessoas. Pedro, quando teve a revelação mostrando, Deus mostra os gentios para ele pregar o evangelho para os gentios no capítulo 10 de Atos, os gentios é mostrado na visão como um lençol cheio de répteis, de animais. Ele fala, e a visão fala, Deus falando para ele, Pedro, mata e come. Aí Pedro falou, Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. Mas Deus fala, não chame comum imunda aquilo que eu purifiquei. E assim que termina aquela visão, vem o mensageiro de Cornélio, que não era judeu, chamando Pedro para pregar a palavra para ele. Aí Pedro entendeu a visão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não faz acepção de pessoa. Então a primeira prioridade da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo e também a toda criatura. Então pregar o evangelho a toda criatura, não fazer acepções de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E pregar não só para os nossos amigos, mas pregar também para aquelas pessoas que não gostam de você. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor que veio ao profeta Jonas, filho de Amitai: levanta-te e desce até Nínive. Ora, Nínive era uma nação inimiga de Israel, mas a Bíblia diz que a ordem de Deus para Jonas foi para ir para Nínive, pregar para eles, e Jonas não quis ir. Então nós não devemos pregar a palavra de Deus apenas para quem nós amamos, para quem nós gostamos, mas também para aquele vizinho que te persegue, né? Para aquela pessoa que não gosta de você. Então é para essas pessoas que você tem que mostrar a diferença, louvado seja o nome do Senhor, e pregar o evangelho também para todas essas pessoas. Não fazer acepção de pessoas, porque Deus não fez acepção conosco. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas Deus entregou o seu Filho único para morrer por mim e por todos nós. Então Deus não fez acepção. Jesus veio morrer não apenas para o justo, mas para todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira prioridade da igreja é pregar o evangelho. É interessante que Atos no capítulo 17, Atos capítulo 17, versículo 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aqui fala de tempo, agora. Não é para pregar o evangelho amanhã, não, daqui a um mês, não. Agora, anuncia agora a todos os homens. Então fala de tempo e também fala de pessoa, a todos os homens, todas as pessoas, em todo lugar. Então fala de tempo, fala de pessoas e fala em todos os lugares. Então nós não devemos escolher, amanhã eu prego, daqui a um ano eu prego. Não, pregar todos os tempos, todo o tempo, em todo o tempo devemos pregar a palavra de Deus a todas as pessoas e principalmente em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma das missões nobres da igreja, quando prego o evangelho, ganho almas para Cristo, fazer discípulo. Jesus falou que nós devemos fazer discípulos. Então, como é que eu faço discípulos?
Eu prego a palavra de Deus, ensino a palavra de Deus, e aquela pessoa aceita Jesus como seu Salvador, né? Aceita, até se batiza, né? E começa a aprender também a ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, a ser um seguidor. Por isso que uma das missões nobres da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeira prioridade da igreja: pregar o evangelho a toda as criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a principal missão da igreja. É interessante que Jesus mostra lá na parábola do semeador que existem 4 tipos de solos, né? Existe a semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu entre os espinhos, a semente que caiu entre as pedras e a semente que caiu em boa terra. Então existem 4 tipos de solos. Nós podemos entender que existem 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus, né? Aqueles da beira do caminho, aquele entre espinhos, aqueles entre as pedras e aquele em boa terra. Nós não podemos definir, né? Olhando na mente das pessoas, melhor dizendo, na fisionomia das pessoas, olhando no rosto das pessoas, dizendo: isso aí é uma pessoa que vai ser bom para eu pregar o evangelho, aí é uma boa terra. Ou olhar para aquela pessoa: não, ali não é uma boa terra, é uma má terra. Eu não posso dizer isso. Eu não sei qual o tipo de solo, não é? Então eu não conheço as pessoas. Deus que conhece. Eu não sei qual pessoa vai ser um terreno à beira do caminho. Eu não sei qual pessoa vai ser uma pessoa entre os espinhos, entre os pedregais. Eu não sei qual pessoa vai ser uma boa terra. Mas eu sei de uma coisa, pela Bíblia Sagrada, que a semente que cai em boa terra, ela prospera. Ou seja, você ganha uma pessoa para Jesus, aquela pessoa ganha 30, outra 30 ganha 60, outra 60 ganha 90 e assim por diante. Essa é uma boa terra, mas nós não sabemos qual pessoa será uma boa terra para nós pregarmos a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: pregar o evangelho em todo mundo, a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, né, que Deus escolheu as coisas vis, ou seja, quanto mais as pessoas viverem na discriminalidade, na discriminação, na marginalidade dessa vida e da sociedade, elas podem aceitar Jesus e ser bons crentes, bons pregadores, bons ensinadores na casa do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós não podemos jamais deixar de pregar a palavra de Deus a toda a criatura. Então a primeira prioridade da igreja: pregar o evangelho. E a segunda prioridade: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Batizar é a confirmação da fé do novo crente e a confirmação do arrependimento de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E também é um ato de fé. Tem até muitos ensinadores que afirma que sem o batismo nas águas não há salvação. E eles se baseiam no batismo do próprio Jesus, quando Jesus vai até João Batista, e João Batista fala: não, eu que queria ser batizado por ti, né? Eu não sou digno, eu não vou te batizar. Mas Jesus fala: não, me batize para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, para que se cumpra toda a justiça de Deus na nossa vida, é necessário também todo crente passar pelo batismo nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que em João, no capítulo 6, no capítulo 3, melhor dizendo, versículo 3 ao versículo 5, Jesus fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que existem pessoas que não têm tempo de se batizar nas águas, mas tem aquelas pessoas que têm tempo de se batizar e não querem de jeito nenhum. Ora, se batizar é fazer parte do corpo de Cristo. E como uma pessoa que se diz que aceitou Jesus não quer passar pelo batismo? Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse para Nicodemo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Agora existem aquelas pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e não tem tempo de se batizar, descer nas águas.
como é o caso daquele ladrão que estava à direita de Jesus na cruz, que ele fala, né? Ele até repreende o outro ladrão que começa a dizer: se tu és o Cristo, liberta a si mesmo e nos liberta. Mas aquele ladrão que está do lado direito repreende aquele que está do lado esquerdo e olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, aquele homem aceitou Jesus, não teve tempo de se batizar, de descer as águas. É diferente de uma pessoa que diz que aceitou Jesus e passa 10, 15, 20, 30 anos e não quer descer as águas. Ora, a Bíblia diz em Atos, no capítulo 8, o eunuco ia o seu caminho, estava lendo a palavra, não estava compreendendo, né? E Filipe vai, o ensina, né? Como ele fala até assim: mas como é que eu vou entender? Como é que eu vou, se não tem ninguém para me ensinar? Aí Filipe ensina, e eu tenho certeza que Filipe chega a falar sobre o batismo nas águas. Tanto é assim que o eunuco vai com Filipe, né? Ele falou tanto do batismo nas águas que quando ele vai com Filipe, ele olha e vê água. Filipe, ali tem água, o que é que me impede de ser batizado? E Filipe fala: nada, se tu creres. E ele fala: eu creio, né? Aí Filipe batiza aquele eunuco nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, batizar é um ato de fé, é um ato de confirmação de que você e eu nos arrependemos dos nossos pecados. O velho homem foi sepultado e surge agora o novo homem. Então, o ato de batizar significa que o velho homem foi sepultado e ele se levantou renovado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a segunda missão da Igreja de Cristo, primeiro é pregar o Evangelho a toda criatura, e o segundo é batizar, ou seja, confirmar aquela pessoa que aceitou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver a terceira prioridade da igreja: expulsar os demônios. Note que depois que vem pregar o Evangelho, batizar, aí vem esses sinais. Agora vem sinais. Note que os sinais não vem antes de pregar o evangelho, nem do batismo, que não são sinais, são atos de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que vem no versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Então, a terceira prioridade da igreja é expulsar os demônios. Aqui não está falando conversar com demônios, aqui não está perguntar o nome dos demônios. Tem pessoas, tem igrejas que olham aquela parte lá que Jesus pergunta para o gadareno, né? E qual é o teu nome? Ele fala: legião é meu nome, porque somos muitos. Tem pessoas que olham essa palavra aí e agora está até dando microfone para pessoas endemoniadas falarem na igreja. Jesus não ensinou isso. Jesus falar para nós expulsarmos os demônios. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Por que expulsar demônios vê como terceira prioridade da igreja? Ora, uma pessoa que está endemoniada igual o gadareno, ele jamais iria aceitar Jesus como um único e suficiente Salvador. Então primeiro Jesus expulsa os demônios do gadareno, e a Bíblia diz que depois que os demônios é expulso, ele ouve Jesus pregar e aceita Jesus como único e suficiente Salvador, e ele quer seguir a Jesus, mas Jesus fala: não, fique aqui em Gadara e ensine, fala o que eu fiz, fala o que eu fiz por você, a todas as pessoas. Eu tenho certeza que aquele homem gadareno ganhou várias almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, por que expulsar demônios é importante? Porque você está libertando uma mente, libertando uma vida. Só depois que os demônios são expulsos de uma pessoa é que ele é capaz de ouvir a palavra de Deus e de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Endemoniado não aceita Jesus. Primeiro o demônio tem que ser expulso, para depois a pessoa ouvir a palavra de Deus e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Tanto é assim que tem pessoas que muitas vezes alguém chama alguém ou é levado à igreja e os demônios são expulsos, e aquela pessoa não quer aceitar Jesus como seu Salvador, né? Mas aceitou a expulsação dos demônios e foi para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
expulsar demônios é a terceira prioridade da igreja, ou seja, libertar as pessoas, as suas mentes, para que elas possam discernir a verdade do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta prioridade da igreja, logo no versículo 17, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Cabe a nós, ensinadores da palavra de Deus, explicarmos e ensinarmos as pessoas sobre o batismo no Espírito Santo. Eu já ensinei em vídeos passados, né, que todo ser humano, ao nascer, ao ser gerado no ventre, já recebe uma partícula do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que Deus soprou, né? Soprou para que o homem recebesse o Espírito. Então, todos nós seres humanos, ao sermos gerados no ventre de nossas mães, nós já recebemos uma parte espiritual, uma partícula do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele agora recebe o Espírito Santo de uma forma, vamos dizer, mais abundante. Ou seja, cresce um pouco mais, o patamar, quando a pessoa aceita Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. É bastante interessante, é bom nós até lermos. Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando alguém aceita Jesus, aquela pessoa que tinha uma pequena partícula do Espírito de Deus em sua vida, agora passa a ter mais completo o Espírito de Deus em sua vida. Então, ser selado não é ser batizado, como muitas pessoas pensam. Vem aqui, nós iremos orar por você ser batizado no Espírito Santo e receber o selo. Não, o selo é quando alguém aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Ele é selado com a promessa de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui a quarta prioridade é falarão novas línguas, né? Então ele está falando do batismo no Espírito Santo. Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, falaram novas línguas, está falando aqui do batismo no Espírito Santo, fala de edificação da vida de todo cristão. Então, batismo no Espírito Santo significa revestimento de poder, né? Todo cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Mas o batismo no Espírito Santo significa revestimento de poder. É como se eu já tivesse aqui de camisa, né? E eu colocasse um blazer ou colocasse um paletó por cima, ou seja, estaria revestido, né? Então é isso que significa batismo no Espírito Santo, significa revestimento de poder. Falarão novas línguas. Então, essa é a quarta prioridade da igreja. Prioridade que a igreja deve falar aos cristãos. Ensinar sobre buscar o batismo no Espírito Santo. Então, primeira prioridade da igreja. Primeira prioridade, pregar o evangelho a toda criatura. Segundo, batizar, batizar nas águas. Terceiro, expulsar os demônios, para que as pessoas possam aceitar Jesus depois que os demônios forem expulsos. E a quarta, ensinar as pessoas sobre o batismo no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora vem a quinta prioridade da igreja. Diz assim: pegarão nas serpentes. Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
aqui está falando de ousadia e poder sobre o mal. É interessante que Jesus deu esse poder quando enviou os 70, né? Antes dele escolher, que havia os 12 discípulos, mas havia os 70 também, né? Então, dentro daqueles 70, Jesus escolheu os 12, mas havia 70. Na missão dos 70, quando Jesus enviou eles, não enviou sem poder, mas deu poder para eles pisarem escorpiões e serpente e vencer todo o mal. Então, pegar na serpente aqui significa poder e ousadia, né? Paulo, quando aceitou Jesus, recebeu desse poder. Tanto que a Bíblia diz que quando ele estava em uma ilha, uma víbora, né, agarrou em suas mãos, né, e as pessoas olharam em sua mão e alguém olhou assim, daqui a pouco ele vai morrer. E a Bíblia diz que passou tempo e Paulo continuou lá vivo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus deu poder a todo cristão. Então, quando fizer a obra do Senhor, faça com ousadia, com dedicação, porque você não está sozinho. Jesus deixou claro na sua palavra, né, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda diz assim a palavra de Deus em 1 João, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a quinta prioridade da igreja é ensinar os cristãos a buscarem ousadia, dedicação, aleluia, e ensinar os cristãos que eles não estão sozinhos, que conosco está o poder de Deus para nos auxiliar e nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que logo depois, a sexta prioridade da igreja, ainda no versículo 18, que diz assim: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É interessante que muitas pessoas têm invertido. Muitas igrejas têm colocado programas televisivos ou na mídia, na internet, só falando em primeiro lugar sobre curas. E nós vemos aqui que das prioridades da igreja, por último, vem e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A primeira preocupação do evangelho é curar espiritualmente as pessoas, é ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo, ensinar as pessoas sobre a salvação, sobre a vida eterna. E por último, em sexta prioridade que a igreja deve ensinar, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que para muitos missionários, pastores que têm os seus programas, ensinar sobre curas é muito melhor, porque enche as igrejas, dá audiência, e muitas vezes pregar o evangelho não dá muita audiência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a principal prioridade da igreja não é curar enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós devemos sempre buscar ao nosso Deus. Primeira prioridade, pregar o evangelho a toda criatura. Curar é se Deus quiser. E imporão as mãos nos enfermos e os curarão. Amém, meus irmãos e meus amados? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.